Bem-vindos ao nosso mergulho no tempo. Neste vídeo, vamos explorar imagens aéreas fascinantes capturadas entre 1938 e 1940 no estado de São Paulo. Prepare-se para uma viagem visual cheia de detalhes incríveis que mostram as raízes de algumas cidades do estado em um momento bem diferente do que conhecemos hoje. Começamos mostrando uma imagem aérea do centro urbano de Pirapora do Bom Jesus, um santuário histórico e natural, em 1938. São Roque, cidade localizada na região metropolitana de São Paulo, possui um rico passado industrial, com destaque para a produção têxtil. Aqui, uma imagem aérea da fábrica de tecidos de São Roque, em 1938. Uma foto colorizada da bela Fazenda Maristela na cidade de Tremembé em 1938. Construída no século XIX, a Fazenda Maristela era originalmente uma fazenda de café. Posteriormente foi adquirida pelos monges trapistas da Ordem de Maristela, que a transformaram em um local de retiro espiritual e produção agrícola. Uma foto do hospital da cidade de Mairiporã, numa época em que a cidade estava em crescimento, no ano de 1939. Uma foto aérea capturada em 1958, retratando a área que atualmente abriga o bairro City America, Fiat Lux e o Parque Cidade de Toronto. Foto aérea de Guarulhos em 1939, capturando a cidade em plena fase de formação e desenvolvimento. Nos saudosos anos 90, trabalhei em Guarulhos, e foi um tempo muito bom. Registro aéreo de 1938 do Instituto Astronômico e Geofísico, localizado na cidade universitária em São Paulo, destacando sua presença marcante em um cenário de época. Imagem histórica da cidade de Pedregulho, destacando a imponente Ponte Jaraguá em meio à paisagem que reflete a essência do local, em 1939. Foto colorizada da fábrica de louças de Jundiaí em 1939. Fundada em 1922, esta indústria foi pioneira no Brasil na produção de louças vitrificadas, destacando-se pela qualidade e inovação com a marca registrada Vitri. Aerofoto do Estádio do Pacaembu em 1940. O Estádio do Pacaembu é um dos mais icônicos e históricos do Brasil. É um verdadeiro patrimônio da cidade de São Paulo. O estádio possui uma rica história e um significado cultural muito além das partidas de futebol. Foto aérea da fábrica Refinações Milho Brasil na Vila Anastácio, em São Paulo, em 1938. Foi essa empresa que iniciou a produção de amido de milho no país. Mais tarde se tornou uma marca muito conhecida que se confunde até com o produto, a famosa Maizena. Aqui temos a Companhia de Fiação e Tecidos de Guaratinguetá em 1939. Essa empresa desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico da cidade, gerando empregos e impulsionando o crescimento de outros setores. Histórico Colégio São Joaquim, localizado na cidade de Lorena, registrado em uma fotografia de 1938. Um símbolo de tradição e excelência educacional na região. Foto do Pico do Jaraguá sem nenhuma antena de transmissão em 1938. Pico do Jaraguá, que até hoje é habitado por índios guaranis. Fotografia da cidade de Embu no final da década de 1930. Até 1938 era um distrito de Itapecerica da Serra. Aqui temos o Hospital e Asilo São José, na cidade de Cachoeira Paulista. Essa cidade está localizada na região do Vale do Paraíba. Famosa por sua forte presença religiosa, em especial a comunidade católica, a cidade atrai milhares de peregrinos anualmente. Aqui uma vista ampla do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. Em 1920, foi construída a primeira pista de pouso e decolagem, transformando o local no primeiro aeroporto de São Paulo.
Vista aérea da cidade de Mogi Mirim, capturada nos primórdios de seu núcleo urbano, em uma época em que as ruas amplas e o entorno rural predominavam. A imagem revela a organização geométrica das vias e a presença marcante de áreas verdes e campos ao redor, refletindo o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a natureza característica de cidades interioranas históricas. Foto colorizada do Instituto Butantan em 1938. O Instituto Butantan é uma instituição de pesquisa científica e produção de imunobiológicos de renome internacional, localizada na cidade de São Paulo. Fundado em 1901, o Butantan tem desempenhado um papel fundamental na saúde pública brasileira, sendo responsável pela produção de diversas vacinas e soros, além de conduzir pesquisas de ponta em diversas áreas da biomedicina. Fábrica Anderson Clayton na cidade de Avaré, em 1940. A escolha de Avaré para a instalação de uma fábrica não foi por acaso. A região era conhecida por sua produção algodoeira de alta qualidade, o que atraiu a empresa americana. A fábrica de Avaré se tornou um dos principais centros de beneficiamento de algodão do país, gerando empregos e impulsionando a economia local. Colégio Salesiano da cidade de Lavrinhas, em 1938. Fundado em 19 de março de 1914, o colégio, inicialmente chamado de Colégio São Manuel, tem suas raízes na antiga Fazenda Santo Antônio, cedida aos salesianos pelo cooperador Coronel Horta. Frigorífico Armor, que se localizava na Vila Anastácio em São Paulo, no ano de 1938. Era um dos maiores frigoríficos da América do Sul. Contava com equipamentos modernos para o abate e processamento da carne. Contribuía significativamente para a economia de São Paulo e do Brasil. Gerou milhares de empregos para a população local. Fotografia de 1939 da ponte sobre o rio Tietê, localizada na cidade de Tietê, no interior paulista. Um marco histórico que conecta a cidade e testemunha o desenvolvimento da região ao longo das décadas. Foto do Reservatório Cantareira em 1940. O Sistema Cantareira é uma das maiores e mais importantes obras de engenharia hidráulica do Brasil, responsável por abastecer milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Composto por uma série de reservatórios interligados, ele desempenha um papel fundamental na garantia do abastecimento de água da maior metrópole da América Latina. Fotografia de Osasco em 1938. Nessa época, Osasco era um bairro da cidade de São Paulo. A crescente população e a necessidade de autonomia levaram os moradores de Osasco a lutarem pela emancipação do município, tornando o município em 1962 de forma oficial. A usina Tamoio, localizada em Araraquara, cidade do interior paulista. Numa foto do final dos anos 30. A usina Tamoio é considerada um patrimônio histórico e cultural de Araraquara, representando um período importante da história da cidade e do país. Aqui temos os bairros da Lapa e Vila Anastácio, em 1938. Os bairros da Lapa e Vila Anastácio foram povoados por imigrantes que chegaram atraídos pelas indústrias da região, as quais, em pleno crescimento, demandavam mão de obra para sustentar suas operações. Aqui temos a usina hidrelétrica da cidade de Salto em 1940. Fotografia de uma usina de açúcar em Piracicaba, registrada em 1940. A cidade, conhecida por sua tradição na produção de açúcar e etanol, já era um importante polo agroindustrial, destacando-se pela modernização de seus processos produtivos na época. Cada fotografia que vimos hoje é uma janela para o passado, mostrando como cidades e regiões tomaram forma ao longo do tempo. Que essas imagens nos inspirem a valorizar nossa história e a riqueza cultural de cada canto do estado. Obrigado por assistir, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais.